Olá, gente, bom dia. Hoje são 24 de novembro e nós estamos em mais uma aula de história. Hoje é terça-feira e nós continuamos naquela programação de correção de atividades. Lembrando que essas atividades elas estão valendo juntamente com outras, né, que fizemos, a exemplo do Dia da Consciência Negra, atividades somatórias, né? Contarão como notas e pontuação para vocês dessa unidade, tá bom? Então, vamos continuar então. Nós estamos terminando o capítulo 12 com a seção, a série de atividades. Página 170, a questão de número 8, vai pedir para vocês diferenciar a Constituição de 1988 e a Constituição de 1824, que é a de 88, que é com Ulisses Guimarães. Qual é a diferença? A diferença principal é o seguinte, é que na de 88 a religião oficial não é mais o catolicismo. Agora a liberdade de cultos, todos os tipos de cultos pode ser feito, não há uma religião oficial para o Estado, tá? Na de 24 era diferente, a religião oficial era o catolicismo. Então houve essa mudança. Bom, nós temos aqui ainda questão aqui, essa foi a 7, né? A 8 vai pedir para você dizer como é que aconteceu essa degradação, essa quebra e esse final do período imperial. Vai começar com a insatisfação, descontentamento da elite agrária quando houve a abolição da escravidão, não tinha mais quem trabalhasse, era proibido, então eles disseram quem que vai trabalhar, como é que vai ter juros, como é que vai ter lucros, quem será a mão de obra da gente agora. Então a elite não concordou com isso, a elite agrária, né? Ou seja, a aristocracia. A outra descontentamento ou crítica que acabou definhando aí o período imperial é quando o imperador ele interfere em assuntos religiosos e militares. No assuntos religiosos é quando ele vai dizer que toda decisão agora grande não é só tomada pelo Papa, tem que passar agora pelo imperador Dom Pedro II, onde ele vai decidir se valerá ou não, certo? O que mais? Nos militares é que a maioria dos militares eles eram abolicionistas, faziam parte, né? Eram abolicionistas ou eram também republicanos, certo? O imperador também se mete nesses assuntos, se envolve. Bom, a 9 vai pedir para você, por exemplo, dizer como é que as ideias positivistas elas acabam adentrando, né, na questão militar e como é que consegue dar esse golpe na monarquia. Então você tem essas ideias positivistas, elas chegam até o Brasil. Aí a gente lembra de Augusto Conte, né? Até falei com vocês, falamos na aula anterior. O que acontecia, né? Essas ideias, né? Os militares, eles aderiram porque eles acreditavam nessa ideia, né? Então, os militares lá do Exército aderiram ao movimento republicano que havia surgido na sociedade civil. O que era que nutria isso? Era o seguinte, era a insatisfação dos militares em relação ao regime monárquico brasileiro, que foi a marginalização das Forças Armadas brasileiras na política nacional. Isso vai acabar contribuindo para a participação do Exército no golpe que institui a República. Tudo vai começar a partir das ideias positivistas, com Augusto Conte também, certo? Bom, a de número 10 vai dizer que vai pedir para que você fale sobre a questão militar no Brasil. O que foi isso, né? Ela foi uma sucessão de conflitos entre os anos de 88, 84 e 87, suscitadas pelos embates entre oficiais do Exército Brasileiro e a monarquia, conduzindo a uma grave crise política que culminou com o fortalecimento da campanha republicana. Foi uma das questões que assinalaram a crise do regime imperial no Brasil. E assim conduz a República, a proclamação da República de 89, certo? Lembrem que quem vai assumir o lugar de Dom Pedro II vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Eles vão dar o golpe e eles vão convidar Dom Pedro II a sair do trono, né? E aí começamos então a República através disso. Bom, gente, a página 171, questões de vestibular, a primeira questão. Se você marcou então sobre os princípios gerais que o Brasil baseou, se marcou a B, positivismo e federalismo, está ok. A número 2,
Se você marcou a B, que diz, né, as que estão corretas, que é a implantação do regime republicano no Brasil. Na B tem a 2 que está correto. O povo foi surpreendido com o novo regime, perfeito. E a 5, né, que está na B também, o rol das insatisfações com a monarquia intensificou-se com a crise provocada pela tentativa do bispo Olinda em Recife. Então é a alternativa B, se você fez isso, tá? Bom, a 3, se você marcou sobre a charge aí em cima, a E, que vai representar o que causou, né, o conflito entre a igreja e o Estado, você vai ter aí, olha, Império Brasileiro, é a alternativa E, certo? Bom, nós temos então a 4 da 172 sobre a questão da Lei Áurea, né? Como é que ela se caracteriza? A alternativa A, se você marcou, está certo, né? Pela marginalização da massa de ex-escravos com consequente aparecimento de ideias miseráveis. É a alternativa A. Bom, a quinta questão vai pedir para você falar sobre a questão aí, é o período regencial, o que é que acontece, né, no período citado, pode ser encontrada, aí você vai fazer uma análise aqui. Se você marcou a alternativa A, onde tem o período regencial, é o período pré-colonial, você marcou corretamente. A questão do número 6, você vai aí marcar a questão, as corretas. Então, se você marcou, professor, eu marquei a C, certíssimo, porque na C tem quem? Tem o 2 que vai dizer que a abolição da escravatura faz parte desse período aqui, olha, Segundo Império. A 3 vai dizer, a questão militar faz parte do Segundo Império. E tem o 4, né, que tem a questão religiosa. Tudo isso que faz parte do Segundo Império, certo? Bom, o que é que nós temos ainda? Nós temos a 7. Se você marcou na 7, a alternativa é, onde é justamente aquele slogan, né? Onde tem lá na bandeira da gente, ordem e progresso. Você está certíssimo. A bandeira ter incorporado o lema dos positivistas ortodoxos. É o que eu falei na aula passada. Ordem e progresso. A alternativa é. Tá bom? Bom, a 8ª questão. Com relação a essas transformações, podemos afirmar que de onde essas transformações, professora? Da Proclamação da República de 89. Então, qual é que mais se parece, gente? A B, porque olha, a B vai dizer, olha, as instituições monárquicas haviam se tornado incapazes de realizar as mudanças necessárias para a dinamização da vida social e econômica do país. Então, você vai marcar aí a B. A 9ª questão, sobre a Proclamação da República de 89, é correto afirmar o quê? Se você marcou A, você está certo. Foi um movimento de caráter estritamente militar, já que os civis não foram convidados a participar e apenas conseguiram atingir a presidência após 2 governos constitucionais militares, que é Deodoro e Floriano. Então, a Proclamação da República é a A. Por quê? Porque lembrem que eu falei que os militares, por influência dos positivistas, eles acabam, primeiro que eles não estão concordando com o imperador mais, e a partir daí eles estão sendo influenciados pelo positivismo, então os militares, então eles vão aderir, vão abraçar essa ideia, vão dar um golpe de Estado, tira Dom Pedro II, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o lugar agora, entra o período republicano, Dom Pedro II logicamente sai, né, recebe a indenização, e aí então nós começamos então a nova fase no Brasil, certo? Então, isso é a República, viu? Bom, a questão 10, você tem aí um poema, eu não vou ler o poema porque pode demorar muito, viu? Mas tem um poema, o nome do poema é Malogro, né? Então, aí tem a Proclamação da República, aqui o poema faz referência foi. Aí, foi o quê? Resultado, consequência, né? O que foi? Aí você tem aí, olha, a alternativa C, resultado do desgaste gradual da monarquia e do fortalecimento do movimento republicano, apoiado por parte das elites da igreja e do exército. Gente, certíssimo isso aqui, né? Tudo que a gente tem falado durante essas aulas e até em questão anterior aqui.
realmente vai acontecer por causa do desgaste do império, a monarquia, né? Império e monarquia tudo junto, mas junto com os militares, que vai ter todo esse desgaste aí, a elite agrária também, tá bom? Bom, a questão de número 11, você tem então sobre o dia 2 de dezembro, né? O manifesto a que o texto se refere é em relação a quê? A alternativa B é a correta. Defendia uma organização política federalista para o Brasil em contraposição ao centralismo do império, né? Tudo isso são períodos que acontecem contra o império, não a favor, mas contra o império, né? E tudo isso vai fazer com que o império de fato acabe saindo, né? E dê lugar agora a outra fase no Brasil, que é o modelo republicano. A 12, nós temos aí sobre ordem e progresso. Aí você tem, a respeito das ideias positivistas e de seus defensores, é correto afirmar o quê? A alternativa A, se você marcou, está certo ou certa, permitiam que novos setores políticos, como a dos militares, assumissem o poder com o discurso de restauração da ordem social, certo? Bom, a número 13, você tem aí uma charge, né? Fazendo uma crítica aí. Então, sobre o segundo reinado, agora você vai afirmar o que é incorreto. Cuidado, viu? Vamos lá. Se você marcou a D, está certo. O movimento republicano obteve, a partir da segunda metade do século XIX, ampla adesão das massas urbana e rural ao criticar os privilégios da monarquia e propor uma ampla reforma de nação através de mudança da ordem política, social e econômica. Não foi. Lembre que esse modelo político, quem abraçou, quem colocou para frente foram os positivistas, os militares. Você vai ter também a elite agrária, certo? Então, é incorreto isso aqui. A de número 14, você tem sobre a questão da Câmara dos Deputados, né, que aprovou uma reforma de lei eleitoral brasileira, né? Bom, aí diz o seguinte, nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil passou por transformações como as descritas que representam a. Eu estou na página 175, para você se situar aí. Se você marcou a B, onde vai dizer restrição dos direitos políticos, está certo. É essa a alternativa. A de número 15, sobre a crise no Império, você vai analisar as proposições abaixo e você vai marcar qual que é correta, né? As corretas aqui. Então, a correta, qual que vai ser? Vai ser a A. Por quê? Porque na A você tem a 1, que vai dizer que as ideias republicanas fizeram parte de diversos movimentos históricos. Você tem o 2, que tem no período colonial a Igreja Católica no Brasil era uma instituição submetida ao Estado. E você tem a 3, que vai dizer quando foi abolida a escravidão no Brasil, os senhores de escravos, por não terem recebido as indenizações do governo que achavam a fazer jus, passaram a apoiar a causa republicana. A gente, então, é a alternativa A, tá? Nós temos, então, a última questão, que é a 16. Você tem uma charge de novo aí. Aí, falando agora na questão do Paraguai. Diz o seguinte, na charge identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria, né? Que lutaram na Guerra do Paraguai. Evidenciada em que período? Você tem alternativa A, negociação da cidadania aos familiares cativos, certo? Lembrando que quem vence essa guerra é o Brasil, né? O Brasil estava acompanhado da Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Lembrando que o Brasil ganha a guerra, mas vai ter muitos problemas, né? Por conta dessa guerra, tá bom? Gente, nós ficamos por aqui. Estaremos de novo de volta, né? Nada a ver aí. Mas retornaremos na próxima aula a partir da página 176, certo? Um cheiro, então, até sexta.